A paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é a pastora Deise Salema e hoje eu parei aqui para falar um pouquinho com você sobre conflito de identidade. Para que você possa entender aonde é que está o teu conflito, para que você possa entender qual é a tua identidade, para que você possa tomar posse da tua verdadeira identidade. Para isso nós vamos saber ver primeiro quem somos nós diante de Deus. Não existe duas pessoas com a mesma digital. Não existe digitais iguais, não é verdade? Então isso significa que você é único. Você é único para Deus. Isso significa que Deus ele te fez a imagem e semelhança dele. Isso significa que você tem o sopro de vida de Deus em você. Isso significa que você é o melhor da criação de Deus e que você é a menina dos olhos de Deus. Então isso significa que Deus tem também uma identidade única para você. E por que nós não andamos, vivemos com essa identidade de Deus que Ele fez para nós? Porque na realidade nós carregamos outras identidades conosco. Na realidade nós vivemos identidades que não são nossas. E como é que a gente pode entender isso? Como é que a gente pode resolver isso? E como é que a gente pode tomar posse dessa identidade única que Deus tem para nós? Vamos lá. A palavra de Deus diz, olha para aqui. Jeremias 1:5 diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu te escolhi. Antes de você nascer, eu te separei e o designei profeta das nações. O que significa isso? Que Deus te escolheu antes de você vir no ventre da tua mãe. Que Deus te escolheu e te separou antes de você nascer. Ele já te conhecia. A Bíblia diz que ele que teceu os teus ossos no ventre da tua mãe. E ele te designou profetas das nações. O que significa isso? Significa profeta, significa a boca de Deus. Significa que você é o representante de Deus aqui na terra. O apóstolo Paulo diz isso, não é verdade? Que você é o representante de Deus aqui na terra. João diz que você é como Cristo aqui na terra. Opa! Então, que tremenda identidade eu tenho, não é verdade? Mas como fazer? Vamos lá, gente. Tem duas coisas que nos levam a adquirir, viver e agir com a identidade que não são nossas, tá? Vamos lá. Primeira, são os nossos referenciais. O que é o referencial? É o início de tudo. A formação do caráter lá atrás, quando nós somos crianças, comportamento aprendido, formação de caráter, comportamento aprendido. O que você aprende do seu pai, o que você aprende da sua mãe, você vai refletir na sua idade adulta. Então, eles são os nossos referenciais. O pai, o referencial do menino homem. A mãe, o referencial da menina mulher. É assim que eu vou ser quando crescer. O teu inconsciente vai falar. E para a menina, a figura do pai é a figura de como ela vai ver o homem amanhã. Como é que ela vai enxergar o homem, a figura do homem amanhã. A figura do marido dela, a figura de um contexto geral de homem. Mesma coisa o homem para a mãe. O referencial da mãe para o menino homem é exatamente como é que o menino homem vai enxergar as mulheres amanhã. Como é que ele vai lidar, como é que ele vai tratar, como é que ele vai escolher inconscientemente a sua esposa amanhã. Lançando o que nós aprendemos na formação de caráter refletindo para a nossa idade adulta. Quantas vezes nós, no nosso casamento, nós nos pegamos agindo igual a nossa mãe? As mulheres. Quantas vezes nós nos pegamos, os meninos homens, agindo como o pai? Quantas vezes nós vemos o nosso casamento sendo repetição do casamento dos nossos pais lá atrás? Então, todas as vezes que age desta forma, ou seja, com esse referencial, com esse comportamento aprendido lá de trás, você não está usando a sua identidade. Você está usando a identidade do seu pai, você está vivendo com a identidade da sua mãe. Você está copiando comportamentos aprendidos. Você está copiando e colando na tua idade adulta. Algo que você copiou na tua infância e colando para a tua vida adulta
exatamente. Então você está agindo não com a tua identidade, você está agindo com a identidade de alguém que você aprendeu lá atrás. Comportamento aprendido, a identidade do teu pai, a identidade da tua mãe, a identidade de quem criou você, é essa identidade que você vai refletir para a tua idade adulta. Então, uma das coisas que faz que a gente possa estar copiando, colando, vivendo a identidade de outras pessoas são os nossos referenciais. E a segunda são as pessoas que a gente não consegue perdoar. São comportamentos, são acontecimentos traumáticos durante toda a nossa vida, desde a nossa infância, desde o nosso ventre, pessoas que nos fizeram mal e que a gente não consegue perdoar. Acontecimentos traumáticos lá atrás e que a gente não conseguiu fazer nada com eles e guardamos dentro de nós. E toda a base de um conflito, toda a base de um acontecimento traumático, é a falta de perdão. Então, a falta de perdão é exatamente outro fato que nos leva a viver identidades de outra pessoa. Como? De repente, você foi abusado na tua infância e hoje, na tua idade adulta, você tem alguns reflexos, algumas atitudes disfuncionais no teu relacionamento com o teu cônjuge por conta do abuso sexual lá de trás. Muitas vezes está no teu consciente, outras vezes está no teu inconsciente. Mas vários são os fatores que levam a pessoa a ter atitudes disfuncionais dentro de um relacionamento, principalmente sexual, quando ela teve um abuso sexual na infância dela, lá atrás, e que não foi resolvido. Então, quando você age com essa atitude disfuncional aqui na frente, é porque você está agindo com a identidade do teu abusador lá atrás. Quando você é traído dentro de um relacionamento ou em algum outro, qualquer um tipo de relacionamento, e você leva isso para a tua idade adulta, ou seja, para outros relacionamentos e não consegue confiar em alguém, tipo, na tua infância você viu muito seu pai traindo sua mãe. Então, era uma constante para você saber e ver seu pai traindo sua mãe. Na sua idade adulta, o normal é você não confiar. A menina mulher nos homens. Então, você está vivendo qual a identidade? A identidade do teu pai lá atrás. Então, na realidade, nós copiamos a identidade de alguém que está colado ainda, que nós estamos carregando ainda conosco. Então, nós não estamos vivendo a nossa identidade. Quantas vezes nós nos sentimos rejeitados, não é verdade? Porque o nosso pai nos abandonou lá atrás, porque até mesmo que ele morreu quando era muito criança, e aquilo para a criança, mesmo a morte, ela tem a entonação na alma da criança como rejeição, como abandono. Então, aquela rejeição lá atrás vai refletir para uma disfunção na tua idade adulta. Quantas vezes a baixa autoestima, palavras que te denigriram, palavras que te levaram para baixo na tua infância, em algum relacionamento, e hoje você dentro de um relacionamento, você dentro do teu casamento, ou qualquer outro relacionamento, ou em qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, você tem uma baixa autoestima. Por quê? Porque o gatilho dispara, vai lá para trás, para onde ainda não foi feito o acerto, e você se sente exatamente daquela forma. Com qual identidade você está agindo? Com a identidade daquela pessoa que te abandonou, que te rejeitou, que falou palavras que denegriram a tua moral. Tristeza profunda, mesma coisa. Insegurança, mesma coisa. Então, todas as vezes que nós temos algum sentimento, alguma atitude disfuncional na nossa vida adulta, alguma atitude disfuncional no nosso tempo de hoje, e está ligado à identidade de alguém lá atrás que te fez alguma coisa e que você não conseguiu perdoar. Então, você não está agindo com a sua própria identidade, ou seja, tendo o livre-arbítrio das suas atitudes, tendo a tomada de atitude natural que é sua. Não, alguma coisa está ligada lá atrás ainda que te leva a ter atitudes disfuncionais. Então, isso são
com certeza nós podemos falar em conflito de identidade. Eu não estou vivendo a minha identidade. Quantas vezes dentro de um relacionamento, dentro dos casamentos, hoje principalmente, nós temos vivido isso aí, são relacionamentos disfuncionais, são casamentos onde as pessoas, os casais discutem por nada, brigam por nada, as pessoas não sabem relevar, as pessoas não sabem se calar, as pessoas não sabem renunciar ao seu próprio eu em prol do relacionamento, em prol do cônjuge, da outra pessoa. A gente não sabe. Por quê? Porque nós não conseguimos perdoar, porque nós não conseguimos amar, porque algo dispara algum gatilho lá atrás e aquilo me leva a bater naquela rejeição que eu tive, então hoje eu não quero mais, hoje eu luto por uma rejeição, hoje eu sou ciumento demais, eu sou possessivo demais, por conta que eu fui traído lá atrás, ouvi meu pai traindo muito a minha mãe, ouvi minha mãe traindo muito meu pai, e não consigo viver isso hoje, eu não estou vivendo a minha identidade, eu estou vivendo um conflito de identidade. Então eu posso sim resgatar a identidade única que Deus me deu. Lembre-se, Deus tem algo para você. Antes de te formar no ventre, Ele te escolheu. Antes de você nascer, Ele te separou. Olha, Jesus, nós no início de tudo, da formação do mundo, Deus ele fez Adão, ele fez Eva, a sua imagem e semelhança, ele fez o homem para ter intimidade com ele, para ter contato com ele. E era isso que acontecia no Jardim do Éden, antes da desobediência do homem. Mas houve a desobediência, o fruto da desobediência foi comido, na verdade, o fruto da desobediência foi gerado através de Eva, passando para Adão. Nenhum dos dois assumiu seus erros, na verdade, e Deus... A Bíblia diz que ele expulsou o homem do paraíso. Adão, Eva e toda a sua descendência foi expulsa do paraíso. Ou seja, éramos como ovelhas desgarradas. Adão, Eva e toda a humanidade, que somos filhos de Adão e Eva. Então, de onde tudo começou. Mas há 2000 anos atrás, a palavra de Deus diz que ele amou o mundo de tal maneira que ele enviou Jesus Cristo. Para quê? Para religar o homem pecador, nós, o ser humano, a Deus. Então Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser através de mim. Então Jesus Cristo foi uma ponte que Deus colocou entre nós pecadores e Ele, para religar esta comunhão. Por quê? Porque olha o que a palavra de Deus fala lá em 1 Coríntios 2, o apóstolo Paulo. Ele diz assim no versículo 16, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, presta bem atenção, nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha que tremendo, olha que forte é o texto que o apóstolo Paulo fala para você. Ele diz que nós temos a mente de Cristo. Opa, opa, opa. E como conquistar essa mente? O que é a mente? É o caráter. Se Salomão diz, cuidado com os teus pensamentos, pois eles direcionarão a tua vida. Opa! Então, o meu pensamento vai direcionar minhas atitudes. Se eu tiver a mente de Cristo, então minhas atitudes vão ser cristãs. E por que a gente não vê isso na igreja? Por que hoje eu não falo no mundo? Hoje eu estou falando na igreja, porque quando eu falo em mundo, eu estou falando de uma forma geral. A gente não está falando, a gente está falando de uma sociedade disfuncional. E, infelizmente, essa sociedade disfuncional, essa disfunção está também dentro da igreja de Cristo. Nós não estamos fora disso. Nós vemos cristãos disfuncionais, nós vemos uma igreja doente, infelizmente, nós vemos uma igreja onde casamentos múltiplos são normais, nós vemos uma igreja onde o divórcio está sendo normal, onde a pornografia, infelizmente, está sendo normal. Então nós vemos adultério dentro da igreja como nunca nós vimos.
Então, hoje em dia, nós estamos vivendo a mesma disfunção e nós temos que entender que nós temos que olhar para dentro de nós. Não somos, por sermos cristãos, melhores do que ninguém. Ao contrário, nós temos a obrigação de fazermos aquilo que Cristo nos ordenou a fazer para ser exemplo para o mundo. Porque Jesus, ele morreu por todos. O amor de Deus foi geral. Jesus, quando Deus enviou Jesus Cristo, ele enviou Jesus Cristo para toda a humanidade. E a própria palavra diz, o próprio Deus diz, eu gostaria que todo ser humano chegasse ao conhecimento da minha verdade. O próprio Deus diz isso. Eu gostaria que todo ser humano chegasse ao conhecimento da minha verdade, ou seja, que todo ser humano chegasse ao conhecimento de Cristo, ou seja, fossem cristãos. Aceitasse verdadeiramente o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, não é verdade? Então, Jesus Cristo, Deus enviou Jesus Cristo para morrer, sendo o primeiro passo que nós podemos dar. O primeiro passo. Porque por mais que nós façamos na nossa vida tentando sermos melhores e obedientes à palavra, se não fosse a morte e a ressurreição de Cristo, nada conseguiríamos, de forma alguma conquistaríamos o céu por nossa própria bondade. Amém? Se não houvesse o sacrifício da cruz do Calvário, nada poderia nos levar ao céu, nos levar ao Pai. Ou seja, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser através dele. Então, é aceitando o sacrifício dele na cruz do Calvário, é confessando com a nossa boca, crendo no nosso coração e nos convertendo aos caminhos do Senhor. Amém? Ou seja, o caminho da santificação, o caminho da transformação. E é isso que nós precisamos fazer para que a gente possa tomar posse dessa identidade que Deus nos deu, essa identidade única. Se o apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, é porque nós temos a atitude, é uma conquista. Tá? É uma conquista, ou seja, encher a nossa mente com as coisas do alto, como o apóstolo Paulo mesmo, ele nos exorta, pensa o que é do alto, amém? Então enche a tua mente com as coisas do alto, muda a tua forma de pensar para que a tua forma de agir mude também. O próprio apóstolo Paulo, ele diz, não vos conformeis com os padrões deste mundo, mas, presta atenção, parafraseando, muda a tua vida através da mudança do teu pensamento. Então, quando nós mudamos a nossa vida, nosso pensamento, buscamos um pensamento cristão, aqui, ó, buscamos ter a mente de Cristo. Olha, preste atenção, o próprio apóstolo Paulo, ele diz, muda a tua vida através da mudança do teu pensamento. Então, isso quer dizer o quê? Que a mente de Cristo é uma conquista. Amém? Então, pensar como Cristo pensou é uma conquista. É você quem determina. Você quem pode gerenciar os teus pensamentos. Nosso pensamento é um campo de batalha. O diabo, ele tem direito legal de lançar pensamentos na nossa mente, mas a mente é nossa. Nós é quem determinamos se ele para aqui ou não. Nós é quem determinamos o que vai ficar na nossa mente. Então, nós podemos sim gerenciar nossos pensamentos, aprender a gerenciar nossos pensamentos, aprender a pensar nas coisas do alto, aprender a buscar a mente de Cristo na nossa vida, para que as nossas atitudes sejam cristãs. Uma vez que Salomão diz, cuidado com os teus pensamentos, porque eles direcionarão a tua vida. Uma vez que o apóstolo Paulo diz, muda a tua mente para que mude os tuas atitudes. Para quê? Para que então você possa provar a vontade de Deus na tua vida, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Então, é essa vontade de Deus, é essa identidade que nós temos que conquistar para a nossa vida. Buscar um equilíbrio emocional, buscar um equilíbrio espiritual, tendo uma constância com Deus, buscar um equilíbrio emocional, perdoando, retirando o lixo daqui de dentro, fazendo acertos lá de trás, largando a identidade
identidade dos nossos pais para viver a nossa própria identidade, fazendo acertos, largando, soltando a corda dessas pessoas aonde nós, que quando o gatilho dispara, nós vamos lá para trás e temos atitudes disfuncionais. Soltar é deixar ir, é exatamente o perdoar. Então nós temos que entrar dentro deste processo para que então sim a gente possa conquistar a identidade que Deus tem para nós. Amém? É uma identidade única, porque Ele nos escolheu antes de nos formar. Ele que nos separou antes da gente nascer. Ele que tem um chamado para cada um de nós. Amém? Então, nós temos que entender isso e começar a ter atitudes equilibradas com a nossa própria identidade. Isso quer dizer identidade. Que identidade é essa? A identidade cristã. Amém? É essa identidade de Cristo, é essa mente de Cristo que tem que ser conquistada em nossas vidas. É um processo de largar a corda, é um processo de deixar ir, é um processo de largar essa identidade dos nossos pais, comportamento aprendido lá de trás, é um processo de largar a identidade das pessoas que nos fizeram mal, nos acontecimentos traumáticos que a gente não soube resolver. É fazer como Paulo, olha, eu não estou pronto não, tá? Mas eu estou fazendo acerto com o que ficou para trás. Amém? Glória a Deus. E eu estou caminhando exatamente para onde Cristo quer que eu vá. Aleluia. Glória a Deus. Novidade de vida. Ter o que Cristo tem para mim. Ter a vontade de Deus na minha vida que é boa, perfeita e agradável. Tudo isso é uma conquista. E a palavra nos ensina como conquistar. Então, nós temos que aprender isso e buscar exatamente isso. Conquistar essa identidade que Deus tem para a tua vida. Saia desse conflito de identidade. Busque a sua própria identidade. Faça acerto com seus comportamentos aprendidos lá de trás, na fase de formação de caráter. Amém? Como fazer isso? Eu faço atendimentos individuais e te ensino exatamente como conquistar um novo estilo de vida para você. Um estilo de vida que agrada a Deus. Escrever uma nova história para você. Não é Deus que escreve a tua história. Ele já escreveu uma história de sucesso para você lá na cruz do Calvário. Quando ele entregou o único filho dele para morrer por você. Ele escreveu uma história de sucesso. Jesus diz, o diabo, o ladrão, veio para matar, roubar e destruir, mas eu, Cristo, vim para te dar vida em abundância. E essa vida e abundância foi conquistada na cruz do Calvário. Amém? Nós só precisamos pegar a mensagem da cruz e colocá-la em prática. Amém? Então, nós temos sim, você precisa fazer isso, colocar em prática a vontade dele, a palavra dele e escrever com isso a tua nova história. É você que escreve a tua história. Amém? Então, vamos deixar de viver a história das pessoas lá de trás. Vamos deixar de viver a história de pessoas que nos fizeram mal e vamos começar a viver a nossa nova história. A nossa história, uma história única que Deus tem para nós, através de uma identidade única que Deus formou para cada um de nós. Amém? Como eu falei, eu faço atendimentos individuais, eu faço atendimentos pela internet e nós também temos o nosso propósito, que é um estudo onde tem transformado vidas. Amém? Então, se você quiser entrar em contato comigo para saber como é que a gente faz, como é que a gente procede, os valores e tudo, e como fazer também o nosso propósito, eu vou deixar o link aqui embaixo. E qualquer dúvida, o meu WhatsApp também tá. Entre em contato comigo, tá bom? Escreva a tua nova história, como conquistando a promessa que Deus tem para a tua vida, a mente de Cristo para a tua vida. Amém? Porque você é especial, sim, para Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde. Estamos juntos. Tchau.